Olá, tudo bem? Essa semana eu estava num cliente e a gente estava batendo um papo. E ele perguntou para mim, Ricardo, eu estou querendo fazer uns investimentos, mas eu estou com dúvida, não sei se eu faço, eu estou meio em dúvida, queria aí uma ajuda sua para tomar uma decisão. Falei, bom, a gente pode fazer uma VPL, porque vai te dar aí uma boa noção sobre o ponto de vista financeiro desse investimento. Aí ele falou assim, VPL, o que que é isso? Aí eu expliquei para ele e a gente fez a VPL da maneira como eu vou falar aqui para vocês. A VPL é uma sigla que quer dizer Valor Presente Líquido e ela ajuda a gente a responder exatamente essa questão, né? Esse investimento que eu vou fazer vai me trazer retorno? Vai valer a pena? Então, a VPL tem aí, ela pode nos ajudar nisso. Pegamos um papel e uma caneta, sentamos e aí a gente começou a fazer essa, essa, essa VPE. Ora, eu preciso de algumas informações para isso. Primeiro, é saber qual é o valor do investimento, né? E quanto que nós vamos investir. Se a gente vai pegar um empréstimo, fica mais fácil, né? Porque a gente já sabe ali o valor do empréstimo, a gente já tem ali uma previsão do que a gente vai fazer sobre esse investimento, se a gente vai comprar uma máquina, se a gente vai fazer uma reforma. Então, quando a gente pega um empréstimo, a gente já tem mais ou menos o valor certo. Se eu vou pegar um capital próprio, eu tenho que tomar cuidado para utilizar aquilo que eu estou prevendo, né? Aquilo que eu previ ter de valor para investimento. A outra pergunta que a gente tem que responder é: qual é o valor que esse investimento vai trazer de receita a mais no seu negócio? O quanto que ele vai agregar de receita? Porque se eu estou fazendo investimento, eu preciso ter um aumento de receita, né? E esse aumento de receita ele pode vir em função de um aumento de volume, né? Eu vou vender mais, eu estou investindo, estou comprando uma máquina, por exemplo, o volume vai crescer. Ele pode se dar em função de um aumento de preço, por exemplo, né? Então, estou fazendo um investimento ali que vai melhorar a qualidade do serviço, vai melhorar a qualidade da experiência do cliente, que me permite ali aumentar o valor e, lógico, que isso vai trazer uma maior receita. A gente só tem que lembrar que essa receita, ela tem que considerar se eu tiver aí alguma despesa que venha junto, né? Então, por exemplo, se eu tiver nesse investimento alguma coisa que eu vou ter que pagar no mês, né, ao longo da operação, por exemplo, uma máquina, a utilização de produto nessa máquina, uma manutenção que eu vou ter que fazer de forma preventiva, eu tenho que descontar esse valor, porque essa receita, esse ganho de receita que eu vou ter, ele é líquido, né, um ganho líquido. Outra pergunta que a gente tem que responder é por quanto tempo essa receita vai agregar ao negócio. É uma estimativa de tempo, né? Então a gente vai fazer um investimento e esse investimento vai me trazer ali uma melhora no meu negócio. E por quanto tempo isso vai acontecer? Eu posso estimar isso em meses, eu posso estimar isso em anos, né? É claro que se eu estimar em meses essa receita, esse acréscimo de receita tem que ser em meses. Se eu for estimar isso em ano, esse acréscimo, evidentemente, tem que ser em ano. E não menos importante é qual é a taxa de juros que eu estou prevendo para esse investimento. Quando eu vou pegar um empréstimo, isso fica mais fácil. Por quê? É porque a gente pode usar como referência a taxa de juros quem está negociando ali o empréstimo, né? Então, esse dinheiro que eu estou pegando emprestado está me custando essa taxa de juros que eu vou pagar, e aí posso usar isso como referência. Se eu vou usar um capital próprio, eu preciso criar uma taxa de referência. Então, pode ser, por exemplo, a taxa do investimento que eu estava fazendo e tirei para usar na empresa, né? Se eu tivesse com esse dinheiro no investimento, quanto que eu estaria ganhando, a qual taxa ele estaria me rendendo. Então, posso utilizar isso para ter o mesmo ganho, né? Para me oferecer o mesmo ganho. A gente pegou, colocou todas essas informações no papel e a gente vai chegar e achar o VP, né? O VP do VPL, que é valor presente. Ele se dá através dessa fórmula matemática, que parece complicada, mas na verdade não é. E hoje em dia, a gente tem muitos recursos para poder resolver isso. Então, a própria máquina HP12C ela consegue fazer isso rapidamente. O Excel tem uma função ali de valor presente que a gente coloca as informações e traz esse valor para a gente. Isso é muito simples de resolver. E o que esse valor presente nos traz? Imagine o seguinte: eu peguei todo esse dinheiro do meu investimento, fiz o investimento, fiz a reforma, comprei a máquina, enfim.
Ora, ao longo do tempo, este investimento vai me trazer aquela grana que nós estávamos falando lá, que a gente respondeu a pergunta, a expectativa de grana que está aumentando, que está entrando em função do meu investimento ao longo de uma linha do tempo. Vai chegar um momento que eu vou pegar e saber o quanto isso me rendeu, né? Então, eu vou fazer uma conta ali para saber, olha, ao final daquele período que nós estávamos prevendo o investimento, o quanto que deu de dinheiro, né? Quanto que isso me gerou a mais na minha receita, quanto que isso acrescentou na minha receita. Só que eu preciso fazer uma conta. Por quê? Porque esse dinheiro, ele está lá no futuro, né? Eu investi agora e esse dinheiro está lá no futuro, porque eu vou ganhar ele ao longo do processo, ao longo dos meses que eu vou estar trabalhando. E lembrar que isso está sob uma taxa, né? Eu estou levando isso em consideração uma taxa de juros. Ora, eu vou ter que fazer trazer esse dinheiro para essa data inicial do investimento, né? Para comparar esse dinheiro com o mesmo valor do investimento. Por quê? Porque eu tenho que descontar uma taxa. E a gente entende isso, porque quando a gente tem, por exemplo, R$ 100 hoje, a gente consegue comprar uma certa quantidade de produtos, e os mesmos R$ 100 há 2 anos atrás, conseguiria comprar uma quantidade maior de produtos. Então, ao longo do tempo, esses R$ 100, para mim saber o quanto que efetivamente valia esses R$ 100, eu preciso trazer de volta e comparar sobre uma mesma base de tempo. E para isso, evidentemente, que eu preciso dar uma taxa de desconto, que é essa taxa que a gente está aplicando aí. Ora, quando eu faço isso, eu vou comparar o valor que eu investi com o valor que eu ganhei desse investimento numa mesma base. E aí entra o L do VPL, que é fazer exatamente a conta do que eu ganhei, né, menos o meu investimento. E aí é uma comparação muito simples. Ora, se o meu valor presente foi maior do que o meu investimento, ou seja, eu investi 100 mil e ganhei 200 mil, né? Ora, mas 200 mil é muito maior que 100. Mas quanto esses 200 mil valeriam hoje, no momento que eu investi, né? No tempo, exatamente no tempo que eu investi, com as mesmas características de tempo do dinheiro. Então, eu investi 100 mil e esse valor que era 200 lá no futuro, quando eu trago ele para esse valor para o dia de hoje, ele vale 130 mil. Ora, eu investi 100, ganhei 130, numa mesma base, eu tive um lucro. Minha VPL foi positiva. Da mesma maneira que essa VPL pode ser negativa, ou seja, eu investi lá os meus 100 mil e ao longo do tempo eu gerei uma receita de 150 mil. Aí você fala assim, mas eu gerei 150 e investi 100. Mas quando eu trago esses 150 aqui para a mesma data do investimento, eu percebo que não é, que isso equivale aí a 80 mil, por exemplo. Então, eu investi 100 para ganhar 80, ora, não é legal, né? A gente não, cá para nós, a gente não vai fazer um investimento para não ter um resultado. Então, a gente fez essa conta e chegou lá à conclusão sobre o investimento. E, evidentemente, e a gente percebe que isso ajuda aí numa tomada de decisão. É claro que uma decisão de investimento ela leva uma série de variáveis e a variável financeira ela pode ser importante para ajudar aí nessa decisão e calcular uma VPL de investimento pode ser importante nesse momento. Se você quiser bater um papo sobre VPL ou qualquer outro tipo de assunto relacionado à gestão financeira, eu vou ter aí o maior prazer de te atender e a gente trocar uma ideia. Valeu? Até mais.